Olá, amores do meu Brasil! Como é que vocês estão? Como é que estão as coisas por aí? Hoje nós vamos falar do seu processo de aprendizagem, do seu processo de autoconhecimento e como que ele funciona. Então presta atenção aqui. Antes de mais nada, curte aqui esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com o maior número de mulheres. Vamos levar essa voz pro mundo! Então, voltando nisso tudo, nesse processo de aprendizagem, eu quero te contar uma história, eu quero te fazer refletir sobre uma história. E a história do patinho feio. É claro que você já deve ter escutado essa história, você deve conhecer aquele ovo que foi chocado por uma pata e que não era um ovo de pato. Mas o que aconteceu? Aquele ovo ele era tão diferente dentro daquele ninho que todas as pessoas ao redor daquela pata fizeram ela reconhecer e queriam que ela reconhecesse que aquele ovo era diferente. Mas ela negou com todas as forças. Ela disse que aquele ovo era igual a todos, que aquele patinho ia nascer igual a todos. E quando os patinhos nasceram, ela percebeu que aquele patinho era diferente, que ele não era igual a todos os outros. E aquilo foi um processo dentro dela, para que ela conseguisse aceitar aquele patinho, que é o patinho feio, de uma forma diferente dentro dela, que ele era diferente, que ele não era tão bonito quanto os outros, que as pessoas estavam falando mal dele, e aquilo foi um processo dentro dela. Aquele processo foi tão intenso de reconhecimento, de negação da sociedade, de tudo que estava acontecendo fora, no mundo externo dela, dentro da fazenda, dos outros animais que não recebiam aquele patinho da forma adequada, da forma bacana, que foi um processo interno que ela passou dentro dela, até que ela não reconheceu mais aquele patinho. Ela começou também a dizer para ele que ele era diferente, que ele não era como os outros. Ela começou a questionar ele por que ele era diferente. E ele se sentiu tão triste, que ele partiu para uma jornada sozinho. Ele abandonou a própria mãe para seguir o caminho dele, para seguir um caminho que talvez na cabeça dele ele acreditasse que poderia ser um caminho diferente. E esse processo foi um novo processo na vida dele. Não foi fácil. Ele seguiu por um caminho sozinho, ele se viu sozinho no meio da floresta, no frio, no calor, em todas as estações, em como sobreviver, em como buscar comida. E ela viveu um outro processo. E por que eu tô te contando essa história do patinho feio? Porque ele, naquele processo interno que ele teve, ele foi para um lago e um dia ele escutou um grunhido no céu e ele olhou e ele falou: nossa, que pássaros lindos! Como eu gostaria de ser como eles! Só que ele não sabia quem ele era ainda. E ele foi crescendo, ele foi mudando de lagos ao longo desse percurso, até que um dia ele encontrou outros cisnes e ele olhou para aqueles cisnes no lago e os cisnes olharam para ele e o reconheceram, receberam ele com carinho. Só que nem ele acreditava naquilo que ele estava vivendo, porque ele ainda não sabia que ele era um cisne. E quando ele se olhou, que ele abriu aquelas asas para se olhar na água, que ele viu como ele era e que ele não era um pato, que ele era um cisne, ele ficou sem acreditar. Ele olhou para cima de novo e virou de novo e se olhou na água e viu a imagem dele na água. Foi ali, naquele momento, que ele reconheceu quem ele era, que ele entendeu que ele não era um pato, que ele era um cisne e que todo aquele processo de vida que ele tinha tido foi uma percepção dele em relação a ele mesmo e uma percepção dos outros em relação a ele. Então eu quero te fazer uma pergunta para que você possa refletir na sua vida. O quanto você é cisne e hoje vive como um pato? Ou o quanto você está sendo pato para poder se justificar para o mundo? Para pensar nisso tudo. Essa história é um processo de volta para dentro, um processo em que nós mulheres passamos o tempo todo, um processo de busca do nosso eu. E esse processo de autoconhecimento, que é o processo que a gente faz dentro do processo de coaching, é um processo de retorno
para o seu interior. É um processo de retorno para quem você é, para quem você é em essência. E quando eu falo quando você é em essência, né? As pessoas me perguntam, mas Grace, o que é ser em essência? A gente está acostumado a ser o que os outros querem que a gente seja. Muitas vezes a nossa família não acredita na gente, muitas vezes a nossa família não nos apoia, muitas vezes o seu marido não vai te apoiar, o seu filho, os seus amigos, e tá tudo bem. Porque isso é o normal. Cada pessoa vive uma história dentro dela e só você consegue saber aquilo que vai te satisfazer de verdade, aquilo que realmente vai tocar o seu coração. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo hoje aqui pra você, para que você possa refletir sobre quem você é e começar a sonhar. Nós fomos educados numa sociedade patriarcal, em que a gente tem que cumprir protocolos, que a gente tem que viver a vida com o que falam pra gente que é o certo. Mas eu quero que você comece a ouvir a sua intuição poderosa, que é um sentido que todas as mulheres têm. É o sentir. O que eu sinto dentro de mim? O que passa aqui dentro de mim? Quais são os meus sonhos? Eu quero que você entenda que você é muito maior do que todos esses protocolos que estão à sua volta, do que falaram para você que você tem que ser. E será que você quer ser? Quero que você olhe para sua vida, comece a entrar para dentro de você e se perceber esse processo de aprendizagem dentro de você. Nós temos a impressão que o nosso processo de aprendizagem, ele vai acontecer da seguinte maneira, que eu vou sair desse ponto A e vou traçar uma linha reta para chegar nesse ponto B. E essa linha vai ser retinha, uma linha tênue. Só que não é assim na vida real. O nosso processo de aprendizagem, o nosso processo para dentro da gente, ele acontece assim. Curvas e mais curvas, ondas e mais ondas. Então um dia, você que é mulher, vai me entender. Um dia você vai estar lá em cima da curva e um dia você vai estar lá embaixo. Um dia você vai estar lá em cima e um dia você vai estar lá embaixo. É um processo cíclico, é um processo em que dói. Por que dói, Grace? Porque assim, o nosso processo de aprendizagem, ele passa por muitas estações. Então, quando eu ainda não tenho uma visão sobre o que eu quero ou sobre uma coisa nova, eu ainda estou inconsciente sobre aquela coisa. Então, por exemplo, se eu não conheço uma bicicleta, eu não vou sofrer porque eu não sei andar de bicicleta, concorda? Porque eu ainda nem conheço isso. Então, quando a gente ainda não tem uma visão, por exemplo, do que é ter um relacionamento saudável, eu não sofro por não ter esse relacionamento saudável. Mas quando eu tomo consciência de que a bicicleta existe, eu tomo consciência de que eu também não sei andar de bicicleta. E quando eu conheço que existe um relacionamento saudável, eu tomo consciência de que eu posso ter um relacionamento saudável. E aí eu entro em outro processo. É quando eu sou consciente de um fato, mas eu ainda estou inconsciente quanto ao aprendizado dele, porque eu ainda desconheço como fazer. E esse é o processo de aprendizagem. E aí, quando eu começo a ficar consciente do fato e consciente do processo de aprendizagem, que é eu me permito viver esse relacionamento saudável. Então, eu tô consciente que existe um processo para ter um relacionamento saudável e, ao mesmo tempo, eu estou consciente que eu posso fazer isso, mas que eu preciso aprender. E é nesse ponto que dói mais. Grace, por que dói mais? Porque quando eu estou aprendendo a fazer alguma coisa, eu preciso gastar uma energia sobrenatural para poder aprender aquilo, porque eu ainda não sei. É a mesma coisa que aprender a dirigir. Imagina que você tá aprendendo a dirigir. Como é que você dirige? Você fica, né? Você fica dirigindo assim, você olha para todos os lados, você olha para todos os espelhos, você tem medo de bater, você tem medo de frear, porque você ainda está no processo de aprendizagem. Então você precisa utilizar sua energia, você precisa
utilizar tudo que você aprendeu e pensar para fazer aquilo que você aprendeu, porque você ainda está executando. Quando você já aprendeu a dirigir, que você já sabe aquilo, que já está no seu inconsciente, o que acontece? Você é consciente do fato e você passa a ser inconsciente para o aprendizado, porque já está em você. E aí você já sabe como fazer para dirigir. Então imagina que esse processo é muito mais fácil quando você já automatizou na sua mente como fazer. Então por isso que sair desse processo de aprendizagem, de como você vai ter esse relacionamento saudável, é o processo que dói mais. É o processo que eu preciso pensar aquilo que eu falo, a maneira que eu estou agindo, se eu estou tendo uma comunicação positiva, se eu estou tendo uma comunicação correta dentro do meu relacionamento, se eu estou fazendo as ações corretas, como eu vou fazer, que maneira eu posso fazer diferente, como eu mudo o meu jeito de fazer para dar certo dessa vez. Tudo isso me demanda energia, uma energia muito maior do que quando eu já aprendo a automatizar os meus pensamentos. Então esse é o processo de aprendizagem. A nossa vida, ela é cíclica. A gente não tá bem todos os dias, mas a gente precisa aprender dentro desse processo de autoconhecimento como sair dessa baixa da curva para subir para a curva. E é isso que dentro de um processo de coaching você aprende a ter ferramentas para administrar o seu dia a dia, administrar esse dia que você não vai estar bem, administrar esse relacionamento com essa nova visão para um relacionamento saudável. Você consegue administrar os seus relacionamentos pessoais e externos, ter equilíbrio emocional na hora de responder, ter equilíbrio emocional na hora de falar com as pessoas. É um processo de aprendizagem e eu preciso que você se permita ter esse processo de aprendizagem para que tudo isso aconteça na sua vida, para que você consiga transpor as barreiras dessa fase de aprendizagem, dessa fase de dor, de colocar o dedo na ferida, quando eu preciso aprender a me conhecer, aprender o que tem significado e sentido para mim. É isso, meus amores. Vamos nesse processo juntas. Um processo maravilhoso para que você realmente consiga fazer esse trabalho de volta para dentro de você, para entender quem você é, independente dos julgamentos alheios, independente de tudo que você escutou até hoje que era o certo você fazer e que talvez esse certo não seja exatamente quem você é ou quem você gostaria de ser. E para renascer essa versão, essa melhor versão que está dentro de você, você precisa matar algumas coisas. Talvez situações, talvez pessoas que não te pertencem mais, objetos, mudanças de pensamentos, mudanças de hábitos na sua vida. A gente precisa matar algumas coisas para poder fazer nascer outras dentro da gente, florescer essa nova versão que todas nós temos dentro da gente, dessa mulher power, dessa mulher forte que tem dentro de você, dessa mulher criativa, dessa mulher com multipotencialidades, dessa mulher que consegue realizar tudo o que sonha, dessa mulher que busca a sua intuição, que é audaciosa, que consegue alcançar a prosperidade que sempre sonhou, porque a prosperidade é um direito de todos, homens e mulheres. Acredita em mim, vem junto comigo nesse processo. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder para você. Curte esse vídeo, se inscreve no canal. Um grande beijo para você.